corpo fechado. Conheço reza e oração, só não sei fazer feitiço contra a sua ingratidão. O verde da minha conta me guia desde menino. Quem me guarda é Ventania e Santo Antônio pequenino. Oh, bate palma assim, firma o ponto pra ver caldeirão ferver sem fundo, licuri quebrada em D. Bate palma assim, firma o ponto pra ver caldeirão ferver sem fundo, licuri quebrada em D. No encanto das sete matas, na pedreira da ilusão, avistei linda cabocla, feiticeira da paixão. Flecha pronta, aprumada, não pegou nego mandingo. Quem me guarda é Ventania e Santo Antônio pequenino. Trago meu corpo fechado, conheço reza e oração, só não sei fazer feitiço contra a sua ingratidão. O verde da minha conta me guia desde menino. Quem me guarda é Ventania e Santo Antônio pequenino. Oh, bate palma assim, firma o ponto pra ver caldeirão ferver sem fundo, licuri quebrada em D. Bate palma assim, firma o ponto pra ver caldeirão ferver sem fundo, licuri quebrada em D. É do Congo meu caja mungongo, o rei do quilombo é meu pai Catendê. Caldeirão ferver sem fundo, licuri quebrada em D. Caldeirão ferver sem fundo, licuri quebrada em D. Eparri oia meçã e a totô baluaê. Caldeirão ferver sem fundo, licuri quebrada em D. 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 Boa tarde, pessoal. Maravilha estar aqui com vocês. Nós somos os filhos de Dona Maria. Eu sou o Amilcar Paré, esse aqui é Calil Santarém, Guto Martins na percussão, Vinícius de Oliveira também na percussão e cantando. Obrigado, viu, gente? Bem-vindos, está no ar o Câmara Ligada, um programa para ouvir o som e o pensamento dos jovens. A busca por respostas sobre a existência humana, o sentido da vida, nos leva às religiões. E na juventude, esses questionamentos são ainda mais intensos. A diversidade religiosa é uma riqueza. Afinal, são muitos caminhos possíveis para encontrar a paz interior, inclusive não ter religião. Juventude e diversidade religiosa é o tema do Câmara Ligada de hoje. Para participar dessa conversa, estão aqui conosco o deputado Padre João, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Palmas para ele, gente. Eurico Cursino, ele é professor de Sociologia e coordenador do Núcleo de Estudos de Religião da Universidade de Brasília. E a Mayra Gabriela, da União de Mocidades da Assembleia de Deus de Brasília. Bem-vindos todos. Hoje nós recebemos a banda brasiliense Filhos de Dona Maria. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Xangô, Xangô, orixá do poder, seu Oxê é o divino machado. Filhos de Dona Maria é um grupo de samba brasiliense que desde 2011 interpreta diferentes formas de expressão da cultura popular brasileira, inspirado em ritmos africanos. Em suas composições, é marcante a presença do afoxé, do jongo e da musicalidade da capoeira. Menino entrou na roda, foi pedindo pra dançar. O grupo é formado por Calil Santarém no cavaquinho, Vinícius Oliveira na percussão, Amilcar Paré no violão e Arthur Sena no pandeiro.
Todos compõem e se revezam no vocal, reafirmando a identidade negra e suas tradições, fortalecendo a cultura afro-brasileira. Quero ver balancear, bambeia, maluco, bambeia. Lá na Ruanda, quero ver balancear. Recentemente lançaram o primeiro disco do grupo, intitulado Todos os Prazeres, com canções que se fundamentam nas tradições de matriz africana e na ancestralidade negra presente no Brasil. Trago meu corpo fechado, conheço reza e oração, só não sei fazer feitiço contra a sua ingratidão. Kalil, vocês fazem essa mistura da religiosidade com a música. Explica pra gente como é que vocês se formaram, como é que chegaram a esse estilo musical. Nós todos já tínhamos, antes de nos conhecermos, né? A gente já tinha uma trajetória dentro do samba, da música popular brasileira, a gente já fazia isso de forma profissional, mas a gente estreitou os laços de amizade, né? Eu, Arthur, Amilcar e Vinícius, a gente estreitou os laços mesmo dentro do ambiente de um terreiro de candomblé, né? A gente já se conhecia, já tínhamos trabalhado juntos, mas aí foi onde a gente estreitou os nossos laços de amizade, onde a gente teve a ideia de formar esse grupo, né? E o público de vocês é mais amplo do que o da religião. Como é que tem sido esse relacionamento com a plateia? Sim, tanto o samba quanto as outras várias outras manifestações populares brasileiras que têm suas origens na cultura africana, né, que são as manifestações culturais afro-brasileiras, elas têm essa influência muito forte da religiosidade, da espiritualidade, né? Então isso não tá dissociado, né? A espiritualidade, eu digo não a religião de forma institucionalizada, mas a espiritualidade tá associada de forma muito intensa com esses ritmos, com essas manifestações, né? Então nós não fazemos um som gospel assim, né? Isso está dentro. Essa é a nossa prática religiosa, está dentro da nossa pesquisa, mas não quer dizer que a pessoa que vá assistir às nossas apresentações tenha que comungar da mesma fé que a gente, né? Gostando de um sambinha já tá bom. Sim. A gente já tem pergunta, eu quero apresentar para vocês a plateia de hoje. São os alunos do Centro Educacional 4 de Sobradinho. O Centro de Ensino Médio 1 de São Sebastião. E o Centro de Ensino Médio 111 de Recanto das Emas. Obrigada por terem vindo. Onde é que está a primeira pergunta? Aqui, pode falar. Vocês foram muito criticados pela mistura da religião na matriz africana? Qual é o seu nome? Tainara. Com a música. Com a música. Tainara, acho que sempre tem várias opiniões diferentes, né? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. A gente teve várias respostas e vários comentários assim de pessoas que são da mesma religião que a gente, dizendo que não concordavam com o tipo de trabalho que a gente fazia, mas isso é uma questão natural para a gente, assim, né? A gente faz tudo lógico, com o maior respeito, tanto a religiosidade quanto aos mais velhos, né? Que é uma das coisas que a nossa religião bate assim com muita força, que é o respeito aos mais velhos, né? Mas a gente tem a nossa consciência, lógico, tem opiniões contrárias, a gente escuta todas, né? A gente pensa, respeita, reflete, mas tudo normal pra gente, sem problemas. Eu quero mostrar o CD de vocês, Todos os Prazeres. Como é que o CD foi feito? Onde é que as pessoas podem encontrar? O CD foi produzido, a gente começou a pré-produção do disco em 2014, no final do ano. A gente gravou em 2015 e lançou em 2015. O lançamento foi num festival no final do ano passado, que a gente produziu. Nosso CD está à venda numa loja chamada Batuque Brasil, fica na 201 Norte. É o único ponto de venda físico do nosso disco. A gente carrega sempre com a gente nos lugares onde a gente toca. Mas também está na internet, Spotify, Deezer, no nosso site também, filhosdonamaria.com.br, tem um disco para baixar. Legal. Temos mais uma pergunta aqui. Como é representar com a música a matriz africana em Brasília, sendo uma cidade que não tem esse tipo de cultura? O Brasília é uma cidade muito nova, né? Mas Brasília já tem esse tipo de cultura, né? Brasília abriga muitos terreiros de candomblé, de umbanda. Brasília tem uma característica muito legal, que é de reunir manifestações do Brasil inteiro, né?
a gente consegue encontrar muita coisa aqui, né? A gente encontra em Brasília boi, tambor de crioula, maracatu, samba. Então, na verdade, a gente levanta essa bandeira de uma forma muito natural e tranquila, assim, né? Pedro, você tem religião? Sim, eu tenho religião, sou católico. Falo que por agora não estou frequentando tanto, mas eu e minha família somos todos católicos. Uhum. Você estava na reunião do Conselho Jovem quando esse tema foi pautado. Você acha importante a gente discutir a religiosidade da juventude hoje? Sim, é um tema complexo, né? Porque cada um tem sua religião. Mas é um tema muito importante de se debater, porque a gente não escuta tanto. E dentro das escolas também eu acho importante. Só que tem sempre aquele embate, né? Porque o professor vai ter uma religião. Quando ele for dar aquela religião, ele vai acabar dando opinião que nem sempre todo mundo vai aceitar. Aquela opinião da religião. Caso ele for católico, ele vai falar muito bem da religião católica, mas pode falar mal das outras. Professor de religião tem que dar história das religiões, né? O certo é esse. Ok. Vamos ouvir mais? Filhos de Dona Maria? E depois no intervalo, tá? Ô curimbeiro, segura a curimba de lá, pisa na pemba, menino, que o santo vai te pegar. Ô curimbeiro, segura a curimba de lá, pisa na pemba, menino, que o santo vai te pegar. Curimbeiro chegou na roça, foi preparado pra tocar. Menino entrou na roda, foi pedindo pra dançar. Se não tem medo de santo, pode entrar, pode chegar. Menino, pisa na pemba, que o santo vai te pegar. Ô curimbeiro, segura a curimba de lá, pisa na pemba, menino, que o santo vai te pegar. Ô curimbeiro, segura a curimba de lá, pisa na pemba, menino, que o santo vai te pegar. Esse som veio de longe, da senzala pro altar. Seu ogã foi preparado, foi nas águas de Oxalá. Toca Angola, toca Queto, toca Jejinago. Sua mão foi preparada pra tocar esse tambor. Ô curimbeiro, segura a curimba de lá, pisa na pemba, menino, que o santo vai te pegar. Ô curimbeiro, segura a curimba de lá, pisa na pemba, menino, que o santo vai te pegar. Esse som veio de longe, da senzala pro altar. Seu ogã foi preparado. Estamos de volta com Câmara Ligada. Hoje conversamos sobre juventude e religiosidade. Nossos convidados de hoje são o deputado Padre João, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Palmas para ele, gente. Aqui da Câmara dos Deputados, o professor Eurico Cursino, professor de Sociologia da UNB, e a Mayra Gabriela, ela é da União de Mocidades da Assembleia de Deus de Brasília. Agora nós vamos ver uma reportagem sobre as escolhas religiosas dos nossos jovens. Acredita-se que as crenças têm a capacidade de influenciar a personalidade das pessoas. Mais de 80% da população do Brasil tem algum tipo de crença. O brasileiro é fruto de uma cultura miscigenada, de várias matizes de cor, de raça e, consequentemente, de credo. Foi assim formado o nosso país desde o nascedouro e isso continua até os nossos dias.
Entretanto, isso não significa que o nosso país deixou de ser religioso. As pessoas têm os seus direitos garantidos de ter ou não ter fé e devem ser respeitadas como tal. A diversidade religiosa também está presente entre os jovens. Segundo pesquisa do Data Popular, 44% dos jovens se declaram católicos, 37% evangélicos, 6% têm outras religiões e 11% não possuem religião. Eu não sou muito religioso, mas para as pessoas ao meu redor o saldo é positivo, deixa elas melhores. Eu acredito que a religião, ela influencia muito na vida porque ela muda em todas as áreas. Quando a gente tem um conhecimento de onde a gente está, para que a gente foi criado, e a gente tem essa religação com Deus, a gente age de uma forma completamente diferente e preparada para o que a gente foi feito, né? Eu não sou religioso, mas respeito muito todas as religiões, acho que são importantes. É uma importante forma de dar sentido à vida das pessoas, mas na minha, eu não tenho muita relação com religião, apesar de ter sido batizado na Igreja Católica. A Constituição garante a liberdade de crença e assegura o livre exercício. Mas em todo o Brasil, o número de casos de intolerância religiosa tem aumentado. Desde 2011, quando o Disque Denúncia passou a registrar esse tipo de violência, o número passou de 15 denúncias para 556 no ano passado. Um aumento de mais de 3.700%. Por isso que é muito importante que a gente viva essa diversidade religiosa com tolerância, com respeito, compreendendo que é da nossa consciência, é do nosso coração a gente acreditar no que quiser. Isso é fundamental. Tolerar, compartilhar, dividir a crença de todo mundo, porque todo mundo precisa de acreditar em alguma coisa, né? Deputado Padre João, a gente usou nessa reportagem uma pesquisa do Data Popular. Existem pesquisas que divergem esses números em relação aos jovens, né? Quantos jovens brasileiros se declaram católicos? Mas o que a gente sabe é que esse número vem caindo mesmo. O senhor, qual seria a dificuldade da Igreja Católica de se relacionar com a juventude? Se é que o senhor vê alguma dificuldade? Acho que foi um fenômeno de uma década anterior. Existem estudos mais recentes que percebem já uma retomada desse encantamento também pela Igreja Católica. Acho que estamos num cenário importante. O próprio Papa Francisco ele tem comunicado muito além da Igreja Católica. Isso tem ajudado, até nesse sentido do respeito à diversidade religiosa. O que é mais importante, acho que em qualquer religião, tá motivando essa tolerância, o amor ao próximo, né? Acho que isso é principal. Mayra, as igrejas evangélicas são as que mais crescem nessa faixa, né, da população. Por que isso acontece? O que você acha que atrai tantos jovens? Bom, principalmente para o público jovem, eu creio, e é uma verdade incontestável, as igrejas evangélicas têm voltado muito trabalhos para jovens, práticas realmente diferentes, de eventos, e isso atrai realmente muito a juventude. A Almadeb, por exemplo, sempre tem eventos diferenciados para os jovens, e isso atrai a visão de uma maneira mais, assim, curiosidade, em ver, em atrair, e acabam gostando realmente. Você tem um canal no YouTube? Sim, eu tenho um canal no YouTube que eu posto vídeos, palavras a respeito da Bíblia, aquilo que o Senhor põe no meu coração, para auxiliar jovens, não só no YouTube, mas no Facebook também. É uma maneira que eu me encontrei de espalhar amor através da palavra do Senhor, que é a coisa mais importante que nós podemos fazer. Então, gente, Mayra Gabriela no YouTube, podem procurar. Professor Eurico, o senhor faz pesquisa sobre isso, então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as pesquisas, o que o senhor acha que atrai a juventude hoje na religiosidade ou não atrai? Olha, eu basicamente concordo com a Mayra. O que atrai as pessoas, historicamente, né, as religiões, elas criam a sua demanda. Ela, num certo sentido, para usar uma linguagem mais normal de hoje, né? Há sempre propaganda religiosa, né? E isso atrai as pessoas mais ou menos, conforme a qualidade da propaganda, conforme a disponibilidade das pessoas. Então,
o fenômeno, por exemplo, do avanço grande de uma religião, como no caso, né, da religiosidade evangélica nos últimos, sei lá, 30 ou 40 anos no Brasil, significa também, né, que havia disponibilidade para essa conversão. Ou seja, que as crenças que as pessoas estavam nutrindo naquela época não estavam, digamos assim, bem funcionais, não ajudavam elas a ler o mundo exatamente do jeito que elas estavam precisando ler, não ajudavam a orientá-las, né? Então isso cria, né, um campo que permite que uma determinada vamos dizer, instituição, né, invista sobre esse campo e, de fato, colha lucros. A igreja, a história do cristianismo é muito isso, né? A história de identificar onde estão ideias assim, não cristãs, né, e ir lá, de alguma maneira, tentar cobrir essas ideias com a versão cristã do mundo. Tá, já eu vou passar aqui. Quem é que quer fazer pergunta? Pode falar. Meu nome é Karina e eu queria fazer uma pergunta para o Padre João, deputado Padre João. Eu queria saber se ele acredita que a religião ela pode contribuir de alguma forma com os avanços na política. Karina, acho que é muito importante nessa pergunta, porque eu entendo de que toda e qualquer religião autêntica, ela tem que contribuir essencialmente na política. Porque a política, todo mundo depende de política. Nós estamos respirando aqui, se esse ar está puro ou não, a qualidade do ar é uma decisão política, tem uma lei que rege, como é que... Então, tudo é política, o preço do arroz, do feijão, se a rua está limpa ou não, a qualidade da água que entra na nossa casa, tudo é política. E aí toda a religiosidade, ela deve influenciar nos nossos comportamentos do dia a dia. Em todos os comportamentos. Do jeito da gente relacionar com as pessoas, do trabalho. Agora, essencialmente na política, que é justamente as relações com as demais criaturas iguais e as outras também, como a terra, as águas. E hoje, mais do que nunca, nós temos que repensar as nossas relações com a água, com a terra, mas, deputado, com as matas e com o ser humano. Desculpa interrompê-lo, mas a gente vive num Estado laico. A gente não pode esperar que a religiosidade influencie em decisões políticas do parlamento, por exemplo. É bem diferente. Eu entendi a pergunta da Karina no sentido de influenciar num sentido positivo. No sentido de que qualquer religião, seja de matriz africana, seja do indígena, do Tupã, é uma religião, se você vai na essência dessa religião, ela prega o amor ao próximo, o respeito ao próximo. Não é fazer da política um aparato de leis para beneficiar a minha igreja, a religião tal. Eu entendi nesse sentido, dessa amplitude, como a religião não influencia na relação de pais para filhos, com os idosos, né, com os mais velhos, né? Então, acho que é nesse sentido que ela deve influenciar positivamente na vida bem ampla. E não na minha igreja ou em determinada religião. Aí nega a laicidade do Estado. É uma negação, o que é um grande equívoco e uma afronta à própria democracia. Já temos mais pergunta. Pode falar. Meu nome é Hugo e em São Sebastião morrem muitos jovens todos os dias. E eles entram na droga porque não tem onde se segurar, eles buscam o recurso das drogas. Você acha que eles poderiam se segurar em alguma religião, se as igrejas interferissem? Poderia ajudar a diminuir os casos de jovens em drogas e essas mortes ocorrentes em São Sebastião? Hugo, sua pergunta é para quem? Para o professor Eurico. Elas já interferem. Na verdade, a maior parte das pessoas, das instituições que estão trabalhando com recuperação de dependência química severa, né, tem claramente uma matriz religiosa. E se isso, digamos assim, tem uma dimensão... Isso é uma coisa complicada. E boa ao mesmo tempo. Né, porque assim, isso significa o quê? Significa... as religiões, quando se aproximam das pessoas com dependência química, né, o que elas têm como terapia para essas pessoas é uma oferta de sentido. Elas vão dizer, olha, a vida é assim, é assado, porque o sentido da vida é esse. E vão, claro, né, seria desumano se não fosse fazer isso, elas vão colocar a sua religião ali. Ela está dizendo, olha, vem comigo, ou vem com Cristo, ou vem com Buda, ou vem com Maomé, mas vem comigo porque o caminho é esse. Né? E assim funciona lá. Só que aí, nessa medida, na medida que você dá
coloca dinheiro do Estado nessas instituições de assistência à recuperação da dependência química, você vai estar, de alguma forma, financiando a conversão dessas pessoas. Isso aí a gente chega ao nó dessa questão da relação entre a religião e o Estado, né, que é uma história bem mais complicada do que a gente pode imaginar. O Brasil é uma sociedade que também produz, né, sei lá, diariamente, semanalmente, uma quantidade grande de gente ferrada, lascada, mesmo como você mesmo falou aí, né, que você vê isso, né, uma quantidade grande de gente, e, de fato, né, quem está indo lá no fundo do buraco resgatar essas pessoas são os religiosos. Você que esperar que aí também que elas, ao receberem ajuda do Estado, neguem suas próprias crenças, aí o curto-circuito ficou completo, né? Enfim, são problemas complicados que a gente precisa resolver no debate político, né? O padre sabe melhor do que eu, ele é mais do que padre, quer dizer, além de padre, é deputado. Então, mas a gente está chegando numa hora agora, na sociedade brasileira, em que a gente está tendo que resolver esse assunto dos embates entre religiões tornadas livres. Isso aqui é uma coisa que, por 4 séculos, o Brasil foi um Estado católico, né? Então a diversidade religiosa era uma coisa meio envergonhada no cantinho, né? Continuou assim ao longo da maior parte do século XX, mas quando a democracia colou de verdade, ou seja, quando se horizontalizou, né, outras crenças puderam aparecer não mais sob o manto da crença católica. Não é aquela coisa, né? É como eles aqui, né? Estão se assumindo, né? É uma religião africana mesmo, está longe da matriz católica, que, entretanto, a associação entre a matriz católica e a religião africana gerou tanta coisa bonita, né? De arte, de poesia, de pensamento no Brasil, mas, de qualquer forma, com a democracia pura, essas coisas afloram, essas diferenças. E agora que nós vamos ter que botar essas diferenças para conversar. Eu sei que a senhora quer que eu pare, mas tem um último detalhe, um último detalhezinho. Religiões são coisas pré-modernas. Na modernidade, a gente escolhe as próprias crenças, mas as religiões não têm muito essa bossa de permitir ao outro escolher a própria crença, porque elas são de um tempo, elas são formadas num tempo em que a religião era para ser uma só, sempre. Então, esses são os fatores da encrenca. Daqui a pouquinho a gente volta com o senhor. Pode fazer sua pergunta. Meu nome é Jones e a pergunta é para Mayra. Qual a sua opinião sobre o excesso de dogmatismo cristão agredir culturalmente as religiões de matriz africana? Bom, na verdade não precisava existir. O respeito e a tolerância, ela indifere de qualquer religião. Eu sou evangélica, mas eu respeito católicos, eu respeito pessoas de matrizes africanas e é necessário haver o respeito, onde há respeito, independentemente de qualquer coisa. A doutrina que eu vivo, aquilo que eu vivo, eu tenho que respeitar aquilo que o outro vive. Até porque eu fui ensinada pelo próprio Jesus a amar, e amar o meu próximo é respeitá-lo. Ok? O Pedro já tem pergunta. Fala, Pedro. Gustavo Alves, daqui do Gama, daqui de Brasília, está perguntando para o deputado. Quais seriam as principais diferenças entre doutrina, seita e religião? Olha, nós existem as religiões, as grandes religiões, mas já de uma tradição, mais, sei lá, consolidada. Cada uma tem também ali as suas doutrinas e, às vezes, numa religião, ela vai tendo discordância, como aconteceu também no próprio católico, e vão desmembrando em outras igrejas, que vão chamando, então, ou conceituando de seitas. Às vezes por pequenas diferenças. Diferenças no culto, nas suas liturgias. Mas acho que o que tem que ficar mais claro para nós é que, quando for na essência de qualquer religião, e todas as doutrinas, elas têm que convergir para o amor e para o respeito, né? De promover a vida, levar a uma convivência sempre mais fraterna, porque senão é a negação. Acho que qualquer doutrina que leva a um fascismo, que leva a uma violência, que leva a uma intolerância, é a negação de si mesma, é a negação de um princípio, né?
do princípio, de fato, religioso. Deputado, então, infelizmente, tem muita deturpação. Voltando à nossa reportagem, esse ano, no início de 2016, foi criada a Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual aqui em Brasília, justamente porque foram mais de 15 ataques a terreiros no ano passado, incendiados. Nós tivemos um ataque ao Centro Islâmico também, de Brasília. O senhor acha que as denúncias cresceram ou efetivamente a intolerância cresceu nesse país nos últimos anos? O professor Eurico, ele toca num ponto muito importante quando ele associa a democracia e a liberdade religiosa. Então, quando a gente vive mais próximo de uma democracia mais aprimorada, apurada, o que eu acho que nós estamos muito distantes ainda, ela favorece. Quando a gente tem uma crise também na democracia, determinados grupos vão tomando como que donos da verdade. E aumentou. Infelizmente, tem aumentado as intolerâncias nos últimos tempos. Nos últimos meses, isso aumentou mais ainda. Não a intolerância religiosa, a cultura, as expressões coletivas e individuais, que são liberdades, como que poderíamos dizer, sagradas, né? Em todas as grandes religiões. Professor Eurico, quer comentar essa questão da intolerância? Duas coisas. Uma, continua se repetindo aqui essa estrutura bem antiga que eu te falei, né? Há formas religiosas universais, mais amplas, mais institucionalizadas no mundo inteiro, que identificam, né, em formas religiosas minoritárias, né, as africanas são campeãs dessa perseguição, alguma espécie de problema. Né? Então, se sentem quase que no dever religioso de investir contra isso. Né? Tudo bem, a hora que isso se manifesta de fato é fundamentalismo. Mas eu estava querendo chamar a atenção, né, para o fato de que as religiões são naturalmente pré-modernas, ou seja, as afirmações delas são, é assim e não é de outro jeito. Todas são assim. Complicado. Meninos da banda, nós temos mais de 6.000 terreiros aqui no Distrito Federal e em torno. Em compensação, a gente não é difícil você identificar uma pessoa de religião afro, né, de matriz afro, no dia a dia, no trabalho, as pessoas não se identificam. Isso já é uma forma de evitar o preconceito? O Brasil tem uma história muito recente de liberdade, né? O Brasil tem mais idade de escravidão do que de liberdade, né? Para os povos de matriz africana, para os povos negros e indígenas também. Então, durante esse tempo todo, o racismo operou e opera até hoje como um mecanismo de desumanização, né, daqueles seres, daqueles indivíduos que eram escravizados, para que uma outra parcela da população que os escravizava aceitasse aquilo como uma coisa normal, né, porque eram considerados menos que seres humanos, né. Então, a partir desse, para que esse mecanismo acontecesse, era necessário que a cultura e a religiosidade dessas pessoas fossem tratadas como algo subalterno, como algo desprezível. E aí, por conta disso, o candomblé, a umbanda e a jurema e outras manifestações religiosas, espirituais que não são institucionalizadas, tiveram que acontecer dessa maneira, por debaixo dos panos, assim, né? Sob o manto do sincretismo religioso com os santos católicos e outras ferramentas, né? E a questão também da gente não identificar, né, as pessoas, né, da sua pergunta, né? Na verdade, eu creio, né, que existem alguns fatores. Aí, primeiro, a gente também não identifica uma pessoa católica também na rua, necessariamente, né? A pessoa que pratica ou que tem a sua religiosidade dentro de uma, enfim, a religião de uma matriz africana, ela não precisa necessariamente se identificar, né, socialmente, né? Ela tem as suas práticas, né, tem as suas crenças, e ela quer ser respeitada por aquilo, né? Então,
Outro fator também que eu creio que seja importante é que eu imagino aqui em Brasília, né, a gente tem tido um movimento de realmente, como o deputado colocou, de se conversar, debater as questões políticas, né, pertinentes à questão religiosa, né, da participação na questão da cidadania, todas essas participações. Então, acaba que as religiões de matriz africana não têm representatividade nas grandes mídias, não tem representatividade também no Congresso Nacional, tem pouca representatividade. Então, essa identificação, né, das pessoas também passa por aí, né? Eu acredito que também passe por aí, por essa falta de representatividade e também porque a pessoa não necessariamente precisa se identificar, né? A pessoa tem a sua crença e não precisa necessariamente virar para o outro e falar assim, olha, eu pratico essa religião, enfim. Eu acho que a fé tem que ser praticada, mas não necessariamente de uma forma assintosa, né? Bom, vou convidar vocês então para tocar mais uma música pra gente. Nós vamos pro intervalo. Eu sou filho de São Jorge e não temo mal algum. A rainha Iemanjá canta em preces pra Ogum, Ogum Ie, Ogum, Ozimole Ogum. Ogum Ie, Ogum, Ozimole Ogum. Meu filho, tu és grande iluminado, ouça meu lamento marejado, que as ondas levam a você. Te peço que proteja esse mundo tão pequeno e tão confuso, mas em ti confia e crê. Eu sou filho de São Jorge e não temo mal algum. A rainha Iemanjá canta em preces pra Ogum, Ogum Ie, Ogum, Ozimole Ogum, Ogum Ie, Ogum, Ozimole Ogum. Da lua, ouço a prece em tom de samba, tua voz me manda, vencerei essa demanda, estou pronto. Estamos de volta com Câmara Ligada. Nosso tema hoje é a diversidade religiosa. A nossa equipe de reportagem foi conhecer 2 jovens seguidores de diferentes religiões. Meu nome é Ked Daisy, sou diretora de juventude da Federação de Umbanda Candomblé, sou da nação Quetu e nasci dentro do Candomblé. Aqui é o lugar onde a gente tem para poder representar, para o público poder ver que aqui existem os nossos deuses africanos da gente. Então, a religião para mim é tudo, né? A minha base, a minha família, a minha proteção. Abaixo de Deus, a minha religião, né? Na Umbanda a gente tem Deus como Oxalá e no Candomblé a gente tem o Lodumare, né? Que é muito importante pra gente. Me ensina a ser uma pessoa melhor, né? Porque os orixás, Vunduns, Inquices, ensinou pra gente que todo mundo é igual. A humildade, até o trajetório de vida que eles tiveram, como eles chegaram aqui, ensina pra gente ser melhor, ensina a gente a ser melhor, entender o mundo de um jeito melhor, entender certos acontecimentos, que tem certas coisas que acontecem para o bem da gente. Meu nome é Elisa Andrade dos Santos. Meu nome é Rafael Silva Lima. E nós somos os jovens do GV, Geração Vida da ADET. Eu faço parte da equipe de louvor, cantando como Beck, junto com os ministros. E eu também faço parte do GV, Geração Vida, que são os jovens da ADET. Se Deus me deu esse dom, é o que eu tenho que mostrar para as pessoas. Eu tenho que transmitir o amor dele através do meu dom,
Então é por isso que eu tenho tanta satisfação em cantar, porque se eu tenho que transmitir. Nós que seguimos a Cristo, nós temos a Bíblia, e a Bíblia é o nosso manual do dia a dia, para que nós possamos ter uma vida tranquila. Cura minhas feridas. Eu faço parte do Ministério de Artes, junto com o pessoal da GV, os jovens daqui, e temos um trabalho, né, um ministério que se chama The Clowns of God, os palhaços de Deus. A gente se fantasia de palhaços e vai nos hospitais, vai nos orfanatos, vai em creches, assim, levamos o propósito do amor que o Senhor Jesus nos ensinou. Eu levo o cristianismo como estilo de vida, eu levo isso para mim como princípio. A gente vê que nas duas experiências a essência é a mesma, né? A busca de amor, de serem pessoas melhores, de servirem ao próximo. Quais são os temas assim que você pode chamar, Mayra, de campeão de audiência no seu canal do YouTube? O que você abordou que foi mais visto pelos jovens? Eu tenho um vídeo que ele é extremamente acessado, que é o vídeo Saudade de Deus. Que eu falo sobre a pessoa se achegar ao Senhor, porque a gente tem saudade de tanta coisa, né? A gente tem saudade de gente que vai, de gente que morre, de gente que sai das nossas vidas, e normalmente a gente não sente saudade de Deus, saudade de estar perto. Então, despenca muito, e questão de relacionamento também despenca demais. Eu vi o ser solteiro não é doença. Ser solteiro não é ser doente, foi muito bom no passado, o povo gostou. Legal. Pedro, você tem pergunta? Desculpa. Eu tenho uma pergunta para a Mayra, que a Tereza Siqueira de Minas Gerais mandou. Mayra, você acredita que os novos estilos musicais é o que tem chamado a atenção para os jovens na religião? Eu penso que não só uma questão de estilo musical, mas sim o que a letra carrega. Porque a letra, ela traz consigo uma positividade concernente à Bíblia, concernente a tudo aquilo que nós pregamos. E a forma como é cantada também. Então o jovem gosta muito de diversão, de uma coisa mais alegre. Muitas igrejas carregam isso também, dessa questão de um estilo mais descontraído, de uma coisa mais assim. Então, pesa bastante também. Pode fazer sua pergunta. Como é seu nome? Milena. Eu queria perguntar para o professor Eurico. Eu queria saber, como já foi dito, o Brasil é um país laico. Eu queria saber sobre a questão do aborto. Você acha que o aborto deve ser influenciado pela religião ou deve ser somente decidido no ambiente político, na Constituição laica? Eu acho que é impossível, né, que uma questão como aborto não seja decidida pelas pessoas com elas lançando mão do melhor que elas sabem sobre tudo que existe, né? É uma coisa muito séria. A gente tem que fazer uma diferença nas coisas, né? Uma coisa como eu acho que era onde o padre estava querendo chegar na outra hora, né? Uma coisa é você, numa democracia, você precisa de ideias, de posições, né? E as religiões são acervos assim, formidáveis de conhecimento sobre o mundo. Então é natural que as pessoas vão pensar as questões que tem que decidir na vida política, né? Com ideias religiosas. Só se elas deixassem de ser elas mesmas, para não pensar assim. Mas o que a política democrática significa é que você sabe que essa ideia religiosa sua, com todo aquele apelo de sentido, aquele apelo emocional que ela tem na pessoa, né, é que ela não pode pretender virar lei jurídica, ela não pode pretender governar a vida da outra pessoa. Como eu estava dizendo, historicamente, isso é difícil, porque historicamente as religiões nasceram para fazer isso. Então é difícil. A gente é que vai aprender na democracia de onde que vão vir os argumentos para decidir as questões importantes. Alguns vão vir da ciência, alguns vão vir da religião, alguns vão vir da tradição. É muito importante, por isso que o povo fala tanto, né, da importância de ensino, escolaridade. No fundo, o que a democracia pede de cada um é que a pessoa consiga ficar numa posição de juiz. E para ficar na posição de juiz, ela precisa se instruir. Porque juiz que não conhece a causa julga mal. Então ela precisa se instruir. E para se instruir, aí sim, ela vai poder olhar diferentes religiões, opiniões não religiosas, filosóficas, e poder dizer, olha, aborto sim ou não. Deputado Padre João, o senhor é presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senhor tem que também, né, participar desse questionamento. Como é que está a vida ali dentro da comissão? Como é que vocês estão conseguindo trazer discussões mais polêmicas, como a questão do aborto ou de uniões homoafetivas? Como é que estão os trabalhos na comissão?
Primeiro é ter a convicção de que foi criada uma comissão de direitos humanos e minorias para fazer valer a justiça, o direito, para assegurar o direito, todos os direitos sociais, os direitos coletivos, individuais, todos os direitos. Então não está ali na defesa do direito, ela não está ali para reprimir o acesso ao direito. E, então ali a gente tem que acatar toda essa diversidade. Embora a composição da própria Comissão de Direitos Humanos tem uma maioria que às vezes pauta ainda preconceitos, tem um ranço de preconceito, seja de uma linha católica muito tradicional, seja de uma linha fundamentalista mais moralista do que respeito ao próximo e às individualidades, seja também de uma linha que a gente percebe nessa composição muito que as coisas resolve pela força, pela bala, pelo poder. Essa é a composição ainda da maioria da Comissão de Direitos Humanos. É lamentável, porque assim a gente não respeita de fato a individualidade, não respeita as minorias, é a negação do direito humano, na verdade. Embora os debates às vezes são acirrados. Mais uma pergunta? Meu nome é João e minha pergunta vai para a Mayra. Logo que você entrou, você afirmou da seguinte maneira, que a igreja evangélica ela chama mais a atenção dos jovens. Eu, como católico, sempre aprendi que o cristão ele vai a Deus não porque Deus chama atenção, mas sim porque ele quer a Deus. Então, falando isso, você está tendo uma contradição, entendo eu. É isso que você está falando? Que a igreja teve que mudar para trazer mais pessoas a ela? Não, de forma alguma. Até porque o evangelho ele é imutável. Aquilo que nós pregamos, a Bíblia, ela não mudou com o passar do tempo. O que muda-se é a forma como nós possamos aglomerar as pessoas, a forma como nós podemos atrair, não mudando a essência. Mudar a forma como vamos pregar, a maneira como vamos dizer, não significa mudar a essência do evangelho. Eu posso te dar exemplos, por exemplo, eu participo da UMADEB, que é a União de Mocidades da Assembleia de Deus de Brasília. Nós temos eventos como Meninas Segundo o Coração de Deus, que é um evento voltado para meninas, que lá são tratados vários temas. Vamos ter agora os Rapazes Segundo o Coração de Deus, e nós não mudamos a essência, que é a palavra. Nós trazemos um evento diferenciado para que possamos receber meninas de todas as denominações, de todas as formas, de todos os estilos, com palestras, com jeito para que elas possam ouvir os rapazes que vão ter agora, mas sem mudar a essência. Então, assim, a forma como eu digo de certos eventos diferentes, de certas posições diferentes, significa um contexto, um cenário, não mudando a essência que é a Bíblia. A Bíblia não deixa de ser pregada. A forma como nós podemos atrair as pessoas através de coisas diferentes não significa mudar a essência do Evangelho. Okay? Talvez até pelo uso da tecnologia, né? Isso, como você faz no até YouTube. Porque tudo se evolui, tudo se evolui. Pedro tem mais uma pergunta. A Juliana Amaral, de Salvador, Bahia, ela pergunta para o deputado: ao fato de que os senhores atribuem a ocorrência de tantos crimes ligados à intolerância religiosa, já que o Brasil ainda é um país considerado laico? O fato... ao que o senhor atribui a intolerância? Olha... sempre teve, na verdade, essa intolerância. Foram com os indígenas, depois com as pessoas que vieram da África, que aqui foram escravizadas, tratadas como que animais, e veio prevalecendo um modelo mais europeu, de uma religiosidade fria, distante. O próprio padre celebrava de costas, imagina, tá celebrando de costas. Em latim. Em latim, não comunicava. Então, isso foi, acho que, criando um certo distanciamento e, ao mesmo tempo, a resistência. Desde um quilombo, as organizações, e que foram também crescendo para fazer valer a sua raiz, a sua origem. Isso, então, de um lado, é crescente. É crescente o número de terreiros, é crescente também o número dos indígenas que também lá se organizam. As igrejas evangélicas vão se multiplicando também. Às vezes era uma igreja, vem a Batista, ou Batista renovada. Então vai ampliando.
Mas, do outro lado, cresce uma intolerância. É lamentável esse crescimento da intolerância, é um fenômeno. Acho que a pessoa está muito presa no individualismo. E como que dona da verdade, ela que tem a verdade. É triste, acho que esse fenômeno, mas eu não tenho um estudo profundo, mas é mais uma constatação do que analisar a raiz daí desse problema. Última pergunta. Meu nome é Vanessa e a minha pergunta é para o Padre João. Padre João, como você lida com a diversidade religiosa dentro da Câmara, já que ela traz diferentes opiniões? Olha, uma coisa é você aceitar. É o meu dever na democracia. Eu aceito e convivo por convicção. Agora, eu confesso para você que é muito triste quando a gente percebe algumas argumentações baseadas ou no Evangelho, mas para fomentar o ódio, para fomentar enraizar mais um preconceito. Porque eu parto do princípio que toda religião, toda expressão religiosa, ela tem que convergir para o amor e para o respeito, para uma convivência de fato fraterna. Porque Deus, nós somos filhos do mesmo Deus, ou do mesmo, o Tupã, todo Deus, todo ser superior, ou grande arquiteto, Oxalá, todos, eles mostram que somos filhos, que somos todos irmãos. Então, por que odiar? Então, a gente convive, mas às vezes a gente fica entristecido quando eu uso, às vezes, o próprio Evangelho para levar uma mãe a negar o seu filho que ele é gay, de fomentar um conflito dentro de casa, não desrespeitar, na verdade, a individualidade do outro. Aí parece que é uma negação da essência dessa religiosidade. Obrigada, Padre João. Nós terminamos por aqui. Você pode continuar ligado no camaraligada.com.br. Lá você pode encontrar todas as íntegras dos programas, tá? Acompanha a gente no Facebook, no Twitter, manda sua mensagem, ajuda a gente a fazer o Câmara Ligada. Muito obrigada, deputado Padre João, Mayra, professor Eurico, obrigada a vocês da plateia, nossa equipe técnica e filhos de Dona Maria encerram o programa. Vamos dançar? Vamos pôr a Mayra, o deputado Padre João e o professor para dançar. Mainaina, o baco soaraê. Mainaina, Xangô, Xangô, orixá do poder, seu Oxê é o divino machado. Xangô, Xangô, guardião das leis de Orum, Malafim justiceiro. Xangô, Xangô, orixá do poder, seu Oxê é o divino machado. Xangô, Xangô, guardião das leis de Orum, Malafim justiceiro. Cultuado ao som do alujá, fez seu reinado em Oió, e a O se firmou ao poder de Xangô. Pedras e raios vão cair sobre o mal da injustiça desfeito ao clarão do trovão. Rolou vento, cachoeira, na pedreira ele reinou, ele reina. Rolou vento, cachoeira, na pedreira ele reinou, ele reina. Caô, 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 cadê esse lé? Caô, 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 cadê esse lé? Caô, Xangô, Xangô, orixá do poder, seu Oxê é o divino machado. Xangô, Xangô, guardião das leis de Orum, Malafim justiceiro. Cultuado ao som do alujá,
fez seu reinado em Oió, e Iaô se firmou ao poder de Xangô. Pedras e raios vão cair sobre o mal da injustiça desfeito ao clarão do trovão. Rolou vento, cachoeira, na pedreira ele reinou, ele reina. Rolou vento, cachoeira, na pedreira ele reinou, ele reina.